comes Speed Racer, he's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the power. Nós costumamos dizer que o kernel é o coração, o cérebro e o sistema nervoso do sistema operacional. É no kernel que se encontra a camada de mais baixo nível, que transporta as informações entre os componentes do hardware com as outras aplicações. Ele faz todo o malabarismo para o correto funcionamento do sistema operacional. É no kernel que se encontra o gerenciador de processos, é o kernel que aloca e libera a memória, é o kernel que gerencia os sistemas de arquivos do computador, por exemplo. As aplicações a nível do usuário, elas no fim se comunicam com essas ferramentas do kernel para ter acesso às ferramentas do computador, à parte física, ao hardware do computador. O kernel pode ser monolítico, nesse caso o máximo possível de módulos são integrados para que se gere um único binário, para que ele seja uma estrutura única. Ele pode ser um kernel microkernel, que nesse caso limita-se a quantidade de módulos no momento da compilação para que ele seja o menor possível e que o resto das funcionalidades sejam aplicadas a esse kernel como se fossem servidores de funcionalidades ou outros módulos. Ele pode ser híbrido, que nesse caso ele tem características tanto monolíticas, onde se põe o máximo possível de funcionalidades dentro do binário, e o resto pode ser integrado como um módulo. E também ele pode ser um exokernel, que é muito usado em virtualização, mas é um kernel difícil de se projetar devido à complexidade de fazer com que seja compatível com vários sistemas operacionais. Esse tipo de kernel, ele cria uma camada de kernel que deixa o hardware exposto para que vários sistemas operacionais que sejam virtualizados ali em cima sejam capazes de utilizá-lo. O processo de compilação de um software é basicamente pegar o código-fonte que é disponibilizado numa linguagem onde o desenvolvedor entenda e transformar ele numa linguagem que a máquina entenda. A compilação do kernel é basicamente a mesma coisa. Você vai pegar o código-fonte, personalizar de acordo com as suas necessidades e fazer uma compilação que contemple mais o hardware do seu computador e contemple as suas necessidades. Meio que personalizar aquilo para exatamente o que você precisa. Então você habilita módulos necessários, desabilita os desnecessários, habilita algumas funcionalidades experimentais ou que sejam desabilitadas nas imagens genéricas dos kernels. Quando você compra um sistema operacional, seja o Windows ou outro sistema proprietário, ou você faz o download de uma distribuição do Linux, por exemplo, você já tem uma imagem de kernel compilada para que seja compatível com o máximo possível de máquinas. E, geralmente, quando você tem uma funcionalidade incompatível, você pode habilitar através de drivers, são pequenos módulos que carregam junto com o sistema. As vantagens de você fazer uma compilação própria estão justamente no fato de você poder optar por não fazer o download de um outro módulo, de um outro driver para fazer as funcionalidades que não sejam adaptadas ao seu computador funcionar. Então, você poderia compilar uma imagem do kernel do Linux que estejam contemplados todos os componentes do seu hardware e desabilitar todos aqueles componentes genéricos que são habilitados na distribuição. No entanto, considerando o potencial das máquinas atualmente, é meio que desnecessário você tentar ganhar performance numa compilação feita dessa forma. Geralmente, o que você vai ganhar em inicialização ou em performance não seja grande o bastante para optar por fazer um processo complicado como a de compilação do kernel. Mas existem usuários entusiastas, grandes empresas ou usuários que precisam de funcionalidades que sejam experimentais e não sejam habilitadas para o usuário comum. Para esses usuários, às vezes, existem a necessidade de fazer a compilação. Mas é um procedimento complicado e é muito raro alguém optar por fazer uma compilação de kernel.
Tá, pode falar. Ui, que delícia! Someone like you, I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. O Hack Linux não funcionou. A gente tentou de tudo. De tudo. 8 horas para compilar um kernel. Nunca vi isso. O firewall bloqueou a instalação. A gente não conseguia logar. A gente tentava logar. A gente não conseguia logar. Eu já não podia ver mais ninguém do CT no corredor. Eu vi o Eliezer no corredor. Meus amigos tinham que me segurar, porque a minha vontade era voar no Eliezer. Porque pra mim a culpa é desse pessoal do CT. As USB não funcionavam. Os drivers de DVD não abriam. E tinha gente surtando na sala, tinha gente gritando, tinha gente desesperada. A gente bobeava, o cabo de rede sumia, tinha gente fazendo macumba porque a gente tinha pegado o cabo de rede. Eu estou assim, eu estou indignado.
demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's dangerous work to do, bet you Olha a parte importante. Natasha. Ai, meu Deus. Tô aparecendo. Fica na Natasha. Carregando o Linux Natasha. Isso.
Aí apareceu carregando o Linux Natasha. Deu certo, gente. Deu? E o Matheus? Essa demora aqui. Ah, legal. Pareceu uma telinha sobre capitalismo no começo. Aí a Sandra, gente, por que você fala do capitalismo no vídeo? É tipo, aparece uma globalização, né? Ui, que delícia! Now, sissy that wow.